Aqui, um outro capítulo. Desfocar para focar. Desfocar para focar. Muitos problemas ocorrem quando nós estamos com uma menor capacidade de consciência. E traz uma interessante questão. O que conta como trabalho? O que conta como trabalho e o que conta como esforço? Quando você está cozinhando e você coloca alguma coisa marinating por 12 horas, vou ver aqui o que significa marinate, marinar, marinate, marinar, eu sei que tem a ver com fazer comida. O que é marinar? Descubra. Geralmente uma marinada é composta. Quais alimentos podem ser marinados? Todas as marinadas são iguais? Peixe assado. É. Marinate, marinar, marinada é uma técnica uma técnica culinária que consiste em colocar um alimento, geralmente uma carne misturada com água, sal, temperos, com vinagre e os ingredientes podem ficar a marinar desde alguns minutos até várias horas. Então é isso que é marinar. Deixar alguma coisa por algumas horas em preparação, no caso usado para comida, por 12 horas. Então quando você está trabalhando, quando você está sentado, quando você está sentado pensando sobre o problema, é que você está trabalhando? Isso é uma grande pergunta. Criatividade não funciona no tempo do relógio. E não geralmente tem resultados quando você está sendo pressionado. Geralmente a situação é um pouco oposta. Você precisa se afastar do problema, afastar o problema da sua mente consciente e deixar o problema marinar durante algum tempo. O autor Tom Lutz, autor do Fazer Nada, as histórias dos preguiçosos e outras pessoas, é muito clara sobre pessoas em um processo criativo que inclui uma quantidade de tempo sentado fazendo nada. Mas vamos tentar clarificar essa posição. Não é a ideia de não fazer nada, é a ideia de não fazer alguma coisa específica. E esse é um problema presente na nossa sociedade pós-industrial. Esse tipo de tempo de pensamento crítico geralmente não é reconhecido por muitas organizações. Nós temos essa concepção errada de que um programador e outro profissional do conhecimento que programadores e outro profissional do conhecimento tem esse problema de a pessoa, quando não está sendo vista digitando código, pessoas de fora que estão avaliando o trabalho, ele tem a falsa impressão de que a pessoa não está trabalhando porque não está ativamente olhando para a tela, digitando código, como se faria numa fábrica. Numa fábrica a pessoa está lá apertando parafuso, igual o Charlie Chaplin, está apertando parafuso, apertando, e se a pessoa não está apertando parafuso, a pessoa está sentada olhando para a máquina, significa que a pessoa não está trabalhando.
Só que em trabalho cognitivo, em trabalho de pensamento, isso isso não acontece exatamente dessa forma. Então, em muitas corporações nós temos essa concepção errada de que programador ou outro profissional do conhecimento, quando você não está ativamente digitando no teclado, você não está trabalhando. Então, existe o trabalho feito de forma inconsciente, de forma subconsciente, que somente quando você está com os dados na sua cabeça para trabalhar nisso, você primeiro precisa fill up. Vamos ver essa palavra aqui. Você primeiro precisa fill up alguma coisa como abastecer o carro. Não. Fill up. Fill up, encheu rapidamente. Encher, fill up é encher. Então, você precisa primeiro se encher com isso, com os fatos que você tem, com as informações que você tem. E o Luiz, ele fala sobre as pessoas, sobre a capacidade que as pessoas têm na nossa versão da marinada, que nós precisamos fazer isso também, nos encher do conhecimento, das informações que nós temos, e aí nós vamos fazer outra coisa e deixar isso trabalhar de forma inconsciente, e aqui ele fala sobre o outro modo do nosso cérebro trabalhando, mesmo se nós estamos fazendo outra coisa, nós tiramos o nosso foco daquela coisa, daquela dificuldade, daquele problema, daquele código que nós estamos programando e fomos fazer outra coisa. Então isso que ele chama de marinar. E dá a nossa chance para o nosso inconsciente, para o nosso subconsciente. Quando eu falei inconsciente, subconsciente, estou me referindo à mesma coisa. A parte do nosso cérebro que está fora da nossa atenção consciente em um determinado momento. Então, nós temos essa forma de marinada e ele comenta aqui. Ele faz uma citação aqui da inconsciência explicada. O Dr. Daniel Dennett propõe um modelo interessante de consciência. Considerar que em um determinado momento você tem múltiplos rascunhos de eventos, acontecimentos, planos, ideias construídos na sua mente, e o Dennett define que consciência é um único rascunho, um único rascunho que a maioria das células do nosso cérebro ou atividade de processamento do nosso cérebro está trabalhando em um determinado momento. Então, pensar em múltiplos rascunhos é um pouco diferente. Funciona como diferentes nuvens pelo nosso cérebro, e muitas dessas diferentes grupos de nuvens brilhando indiscriminadamente. E como é uma luz entre as nuvens. Então, essa é a essência do cérebro em um determinado momento, do que é a nossa consciência. Então, dando prosseguimento aqui ele fala, como é que estou conferindo aqui? Então, vamos lá. Ele fala de que múltiplos rascunhos formam a consciência. Supondo que os nossos sentidos registrem algum novo evento. O Dr. Dennett fala que uma vez que uma observação particular de uma determinada função foi especializada, partes
é localizado em porções do cérebro. Essa informação, o conteúdo dessa informação, enquanto ele é consertado, nós não temos... enquanto essa parte do conhecimento, ele é... Essa parte aqui tá meio... Esse conhecimento, ele é armazenado no seu cérebro de forma espalhada e temporalmente distribuída, e o conteúdo dessas conexões no seu cérebro, eles são precisamente encontrados no mesmo espaço, no mesmo tempo. Tá, então vamos lá. Procrastinação versus marinação. Como nós podemos diferenciar entre marinação e procrastinação sugadora de tempo? Que quando nós nos referimos à procrastinação, como fazer bonecos de papel, um amigo próximo da escola, da faculdade, ele dá um exemplo de pessoa que senta para cortar os papéis e fazer bonecas de papel, e que isso não é necessariamente um tipo de procrastinação, nenhuma atividade improdutiva e não relacionada com o trabalho real que você precisa fazer. Isso pode estar errado, isso não pode ser necessariamente uma procrastinação, mas uma atividade tátil, uma experiência altamente tátil, e que pode ser uma versão de marinação que funciona. E a estudante que fazia esses bonecos de papel, ela se graduou com honra. Então, isso significa que nem todo tipo de diversão é simplesmente procrastinação. Em outras palavras, o reconhecimento não necessariamente é feito no nível consciente. Então, ele continua dizendo que o fluxo de conteúdo é como uma narrativa por causa da sua multiplicidade, e que em algum ponto no tempo nós teremos múltiplos rascunhos de fragmentos de narrativas em diferentes níveis de edição, em diferentes partes do nosso cérebro. E esse fluxo de rascunho para rascunho cria o que nós percebemos como narrativa. Então essa teoria do Dene é uma alternativa interessante e diferente do que chamamos do modelo do teatro cartesiano, que assume que existe um mestre no centro da consciência que dirige as atividades do cérebro. Algo como Mike Marys e um mini-me no filme. Mas provavelmente não é o caso. A teoria dos múltiplos rascunhos dá suporte a diferentes modelos de processamento distribuído que estão mais atualizados de acordo com as pesquisas científicas atuais. Ou seja, não existe uma única fonte ou um monitor executivo do cérebro. Inclusive, diversas áreas são ativadas separadamente de forma diferente pela nossa consciência. Isso faz a nossa consciência funcionar de baixo para cima, de forma auto-organizável e tendo uma propriedade emergente. Então vamos retornar à ideia de marinação, de o tempo para pensar, fazer o tempo para pensar, tempo de pensamento. Que isso pode ser difícil de aceitar, nós precisamos de
de tempo para esses múltiplos rascunhos fermentarem, se percolarem e se desenvolverem. Então, essa é a linha de ideia da nossa consciência que nós temos, da nossa experiência atual. E isso não significa que todos os rascunhos serão descartados ou são irrelevantes. E aqui, você já ouviu falar da regra de 3 dos consultores? Em geral, se você não pode pensar em três formas que um plano pode dar errado, ou não pode pensar em 3 diferentes soluções para um problema, então você ainda não pensou o suficiente. Então você pode pensar através de modelo de múltiplos rascunhos no seu cérebro, e é bom você ter pelo menos 3 alternativas de ideias fermentando e vindo para sua consciência. Uma ideia interessante, bastante interessante que ele fala aqui, e eu vou até copiar aqui essa regra de 3. Quando você tem um problema, você ir atrás de 3 soluções. E quando você tem um plano, você imaginar 3 possíveis formas desse plano dar errado para você poder se prevenir disso. Então, uma forma interessante, inclusive, para quem está fazendo desafio de desenvolvimento de software, que a pessoa tem que dar uma solução para um problema de desenvolvimento de software, ao invés de ir primeiro cumprir um único problema, uma única solução, é ideal você pensar em 2 ou 3 soluções diferentes para o mesmo problema. Porque em vagas de emprego, dependendo da empresa, você vai ser avaliado pela eficiência da solução. Ideias como Big O Notation, a eficiência do algoritmo, complexidade do algoritmo. Então, se você tem 3 soluções diferentes, você consegue comparar elas, a eficiência de cada uma delas e ver qual é a melhor. Você consegue começar com uma solução mais bruta, uma solução mais de força bruta para um problema, e depois você ir para uma solução mais inteligente e mais eficiente para resolver um problema de programação que você esteja trabalhando em um determinado momento. Então ele fala, faça o tempo para pensar. Então, ele fala, qual é a coisa grande? Você pode simplesmente ir do modo R do cérebro para o modo L para produzir conhecimento. E aqui ele fala, aqui tem Next Actions. Então, próximas ações. Qual a sua receita favorita para marinação mental? Marinação mental, foi isso que eu falei. E você tem tentado outras? Formas? Você já foi criticado por outros pelo tempo levado em uma marinação mental? Essa palavra ficou péssima na tradução. Você já foi criticado por outros pelo tempo levado numa marinade mental? Você já foi criticado por isso? Ou você já criticou alguma outra pessoa? É o que chamamos aí de ócio criativo. Vamos traduzir isso como ócio criativo. Você já foi criticado por outros pelo ócio criativo, ou já criticou outros pelo ócio criativo? Sim, já critiquei, já fui criticado também, isso é muito comum. As pessoas têm bastante ainda aquela ideia do cara que está apertando o parafuso o tempo todo, e se no momento que ele para de apertar o parafuso, ele não está trabalhando. E adaptando isso para programação, o programador está lá digitando código, aí no momento que ele para de digitar, ele não está mais trabalhando. Então esse é um problema que ainda ocorre. Então eu